Olá, investidor! Seja bem-vindo ao canal IR Perfeito. Aqui você aprende sobre tributação e a declaração dos seus investimentos, sempre de forma clara e objetiva. O tema de hoje será a amortização do MGFF 11 ao VGHF 11. Curta o vídeo, se inscreva no canal, pois estas interações ajudam na entrega do conteúdo e você será notificado assim que houver um novo vídeo disponível. No início de 2024, o MGFF 11 foi totalmente amortizado e incorporado ao VGHF 11. Vamos ver a seguir as principais informações e o que você precisa aprender para atualizar a carteira. Temos os trechos fato relevante e do comunicado ao cotista. Se você quiser consultar esses documentos, vá no site do administrador e gestor e leia na íntegra todas as informações pertinentes a este evento. Aqui nós destacamos as principais informações, principalmente a orientação referente ao custo de aquisição e à apuração nesta incorporação de fundos. A seguir, vamos às informações relevantes. O MGFF foi totalmente amortizado, tá? O valor desta amortização foi no valor de R$ 72,94, que é composto por R$ 68,68 referente ao valor de venda do MGFF, mais R$ 4,26 em amortização em espécie. Cada cota de MGFF equivale a R$ 4,26 referente a esta amortização em espécie, mais 7,39 cotas do VGHF 11. O Banco Decoval, ele apurou se houve ganho de capital de acordo com o custo médio de aquisição informado ao cotista na respectiva data. O banco entrou em contato e solicitou aos cotistas através de fatos relevantes e comunicados, solicitando esta informação para justamente ele apurar o ganho de capital e reter o imposto de renda a uma alíquota de 20% sobre o lucro. E em caso de prejuízo, claro, não houve retenção do imposto de renda. O IR devido ele foi retido sobre a parcela da amortização em espécie, sobre os R$ 4,26 por cota. Isso foi feito pelo administrador. Como atualizar a carteira diante desta amortização? Então, no exemplo 1, nós vamos considerar que o custo médio do MGFF 11 foi inferior a R$ 72,94. Lá no comunicado aos cotistas, o Banco Decoval passa as instruções referentes a esse preço médio, quando ele é inferior ou superior a R$ 72,94 e dá um direcionamento sobre a atualização da carteira, a identificação e a apuração do imposto de renda, enfim, isso é importante e isso vai fazer parte do nosso cálculo aqui. Então, nós temos as informações relevantes, o fator de conversão das cotas, o 7,39, o valor de venda do MGFF 11, R$ 68,68, a amortização em espécie, destacada anteriormente, a amortização total, que é o somatório desses dois aqui, tá? E o valor da cota do VGHF 11, também divulgado em fato relevante. Antes do fato, nós temos aqui como exemplo 100 cotas do MGFF 11 a um custo médio de R$ 59,34 e um total investido de R$ 5.934. Para calcular o resultado da amortização total do MGFF 11, precisamos nos atentar a esta tabela.
nós temos a quantidade de cotas antes deste evento, o custo de aquisição. O valor recebido será R$ 72,94 vezes a quantidade em custódia, 100. Então, a subtração desse valor aqui recebido pelo custo de aquisição, nós temos o resultado, que ocasionou em R$ 1.360 de lucro. E venda de fundo imobiliário com lucro representa pagamento de imposto de renda a uma alíquota de 20%. Ou seja, 20% de R$ 1.360, temos um imposto de renda retido de R$ 272. Aqui, por se tratar de uma operação de amortização total e incorporação para o outro fundo, o administrador é que faz a retenção do imposto de renda, tá? Sobre o valor pago em espécie. Então, aqui abaixo, vamos calcular esse valor em espécie. Nós pegamos a quantidade em cotas multiplicado pelo valor divulgado lá no fato relevante, R$ 4,26. Diminuímos o imposto de renda retido, a retenção será feita pelo administrador, então o investidor recebeu na sua conta o valor de R$ 154. Lembrando que todos esses cálculos são feitos com base no custo médio de aquisição informado pelo cotista, né? E o administrador é que faz todo esse cálculo para a retenção do imposto de renda. Mas o investidor, é importante para que o investidor faça seu próprio cálculo e verifique se o administrador fez corretamente todas as apurações, até para você também atualizar a sua carteira. Quem era cotista do MGFF11 vai receber cotas do VGHF11. Então agora a gente precisa calcular a quantidade dessas cotas diante desta incorporação. Então, nós pegamos a quantidade de cotas do MGFF11, multiplicamos pelo fator de conversão de cotas, divulgado em fato relevante. Então, chegamos a esse montante aqui de 739. Atualizando a carteira, nós temos 739 cotas do VGHF11, a um custo médio de R$ 9,29, também informação dita lá no fato relevante. E o valor total investido vai ser a multiplicação desse custo médio por essa quantidade. E aqui, no caso, haverá fração do VGHF11, porque aqui deu um valorzinho quebrado. Então, posteriormente, ocorreu um leilão dessas frações reunidas e o investidor também precisa identificar se houve lucro ou prejuízo como resultado dessas vendas, tá? Então, aqui nós temos um custo total dessas frações e aqui uma suposição de valor recebido, né, na corretora diante dessa venda de frações. A subtração desse valor aqui recebido pelo custo de aquisição, temos o resultado. E nesse caso aqui também foi um lucro sobre as frações. No exemplo 2, se o custo médio de MGFF11 for superior a R$ 72,94, nós temos que fazer os seguintes cálculos. Nós temos as informações relevantes aqui, repetidas, tá? Para facilitar a visualização. Temos, antes do fato relevante, a posição do investidor, sem cotas, a um custo médio de R$ 75 e um total investido de R$ 7.500. Calculando o resultado da amortização total, nós temos que a quantidade, o custo de aquisição, identificados anteriormente, o valor recebido, que também aqui não mudou, comparando o exemplo 2 ao exemplo 1, foi R$ 72,94, que foi o valor desta amortização, valor total,
multiplicado pela quantidade do cotista. Então, aqui, o resultado vai ser o valor recebido menos o custo de aquisição. Então, aqui gerou um prejuízo, não há pagamento de imposto de renda, uma vez que ocorreu um prejuízo, tá? O administrador não fará nenhum tipo de retenção aqui, se o preço médio foi informado, né, pelo cotista ao administrador. A amortização em espécie, em dinheiro, a gente também precisa calcular. Vai pegar a quantidade do MGFF11, multiplicar pela parcela caixa, divulgado no fato relevante. Então, nós temos 100 vezes 4,26 centavos. Não houve imposto de renda retido, pois trata-se de prejuízo. Para calcular a quantidade de cotas do VGHF 11 diante desta incorporação, o cotista do MGFF vai precisar pegar a quantidade antes do fato relevante e multiplicar pelo fator de conversão de cotas. Então, 100 vezes 7,39, chegamos à quantidade de 739 cotas do VGHF 11. Essa será a nova posição em carteira após esta atualização, tá? E aqui está o pulo do gato em que o próprio banco da Ecoval deu a orientação no comunicado para o cálculo deste preço médio diante do custo de aquisição sendo superior a R$ 72,94. Então, aqui o investidor precisa pegar o custo de aquisição lá do MGFF 11 de R$ 75,00, diminuir da parcela caixa R$ 4,26 e dividir pelo fator de conversão entre MGFF ao VGHF, ou seja, o 7,39. Esse cálculo aqui, chegamos a um custo médio de aquisição de R$ 9,57 para o VGHF 11. E o total investido será a multiplicação da nova quantidade apurada pelo custo médio identificado agora. Então, chegando a um total investido de R$ 7.070,92. O resultado da venda das frações também precisa ser calculado e identificado, tá? Aqui a gente viu que tem um resquíciozinho, há um custo de aquisição, ele indo a leilão e supondo aqui que o valor recebido tenha sido de R$ 3,00, a subtração desse valor recebido ao custo total, identificamos o resultado, que pode ser prejuízo ou lucro. Isso também deve ser informado no seu controle pessoal e também na declaração do imposto de renda. Resumindo tudo que nós já fizemos em etapas, nós temos que a primeira é identificar a quantidade em custódia, o custo total de aquisição e custo médio antes desta amortização. Calcular o valor da amortização em espécie. O terceiro é calcular a quantidade de cotas do VGHF 11. A quarta etapa, apurar o resultado da amortização, lucro ou prejuízo, né, identificados. A quinta, atualizar a carteira. E a sexta e última, calcular o resultado das frações. Conheça um pouco mais sobre os nossos produtos e serviços. Nós temos um e-book onde você consegue aprender a como declarar os seus investimentos. É um passo a passo bem dinâmico e bem objetivo. Temos também a elaboração e a transmissão da declaração, que é um serviço que gera zero estresse com o controle da carteira, zero trabalho na apuração mensal das operações, pagamento de DARF em dia, a transmissão do IRPF 2025. O serviço ele pode ser parcelado em até 12 vezes. Você conta com um suporte via WhatsApp. E esse serviço aqui nada mais é do que um acompanhamento mensal, mais a entrega da declaração do imposto de renda
2025. Saiba mais acessando as nossas redes sociais, o nosso canal aqui do YouTube e a nossa página do Instagram. Para encerrar, gostaria de saber o que achou do conteúdo, deixe a sua opinião ou a sua dúvida nos comentários. Até a próxima!